Quando a gente trabalha com regulação de mercado de capitais, a regulação ela serve sobretudo para construir confiança entre os agentes. Porque se as pessoas não confiam no mercado, esse mercado não existe. Para isso tudo funcionar, né, então eu preciso ter a regra de negócio do smart contract, que vai entrar lá na conta e na matrícula do imóvel e vai fazer essa transferência automática. Eu preciso ter a moeda, né, para poder conversar com o saldo lá da sua conta e mandar para minha conta. E eu preciso também, que é o terceiro elemento, o ativo. Né? Então o ativo tem que estar nessa mesma linguagem. Né? Quando você chama aquilo de token, né? Você está trazendo ali um verniz de tecnologia, então tem pessoas que têm mais interesse, às vezes conversa com certos públicos, é mais fácil de você vender dentro de uma plataforma digital, etc. Mas ainda, né, muitos projetos morrem nessa camada superficial. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Fintech Fusion, podcast da BFintech. Sou Rogério Melfi, vou bater um papo hoje aqui com o Eric. Tudo bom, Eric? Tudo bem, Rogério? Tudo bom. Por favor, se apresenta aí, fala um pouquinho de você pro pessoal. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande aqui participar do podcast. E falando um pouco de mim, eu sou advogado, né, de formação. Desde que eu me entendo por gente como profissional, eu trabalho no mercado financeiro. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem no mercado financeiro, construí uma carreira nessa área. Sempre voltado à estruturação de operações financeiras, operações de mercado de capitais, né, regulação bancária. E aí, alguns anos atrás, mais especificamente lá em 2017, eu brinco que eu tropecei nesse mundo dos ativos digitais, né? E totalmente de uma forma, eu digo sem querer mesmo, né? Porque na época se discutia em Brasília um projeto de lei que se propunha na época a disciplinar o que eles chamavam de moedas virtuais. Né? Tá. E aí me convidaram para participar de algumas reuniões lá em Brasília, né? Tinha uma comissão especial para debater o projeto, né? E foi até uma história curiosa, porque me convidaram para participar, eu recebi lá um e-mail da Câmara, né? Eu até achei estranho um e-mail, falei, deve ser algum tipo de golpe, spam, né? Eu nunca respondi, né? E aí um dia me ligaram lá de Brasília e falaram, pô, estamos te mandando um convite e tal, e você tem interesse em participar? Mas eu perguntei, falei, poxa, mas por que eu, né? Eu não entendo nada de moeda virtual, né? Mal sabia o que era um Bitcoin, né? Só de ouvir falar. E a explicação foi que o projeto de lei, era o 2303, ele se propunha a alterar a lei de arranjos de pagamento. Tá. Né? E aí eles queriam um especialista em direito bancário, né? Então que tivesse uma atuação profissional na área com o tema, e que também, uma outra razão para ter buscado é a formação acadêmica, né? Porque eu, além de advogado, sou professor, eu dou aula no INSPER em regulação bancária já há muitos anos, quase 20 anos. Né? Então eles queriam alguém que tivesse o conhecimento prático e a visão acadêmica para debater sobre o projeto. Né? Falei, poxa, legal, entendi, né? E fez mais sentido fez mais sentido o convite, né? Falei, preciso estudar, né? O que é esse assunto, né? Blockchain e tal, né? E à medida que eu fui me preparar e fui estudar, eu falei, poxa, logo que me chamou a atenção foi a tecnologia, né? O protocolo do blockchain. Eu falei, poxa, se esse negócio for bom, como dizem que eu falei, cara, isso provavelmente vai mudar as coisas que eu faço no meu dia a dia. Né? As estruturas de captação, os fundos, as securitizações, as operações financeiras, talvez em algum momento elas vão usar essa tecnologia como infraestrutura. Né? Então eu falei, poxa, eu preciso acompanhar esse assunto de perto, preciso estar próximo. Né? Então, participei, acho que de alguma forma a minha participação nesses trabalhos gerou algum tipo de repercussão e eu comecei a ser muito procurado, né, para falar sobre o assunto. Né? Inclusive, na época, algumas exchanges preocupadas até com o andamento da futura regulação, porque o projeto em si era muito incipiente, ele na verdade não tocava em nenhum dos pontos que eram relevantes. Né? O projeto ele não era em si muito bom. E inclusive, à época, me pediram ajuda inclusive para escrever um texto alternativo, né? Que depois até virou a base do substitutivo que veio, de um dos substitutivos que veio a ser transformado na Lei 14.478, que é a Lei dos Prestadores de Serviços Virtuais. Legal. Né? Então, nessa época, muita gente me procurava para falar do tema, principalmente, acho que as exchanges, naquele momento, preocupados em se antecipar a regulação, então tentar
se organizar, montar estruturas de compliance, pensar em modelos de negócio. E cada vez mais eu fui me inserindo nesse meio. Quando chegou ali por volta de 2018, começou a vir propriamente a onda de tokenização no Brasil. E a gente teve a oportunidade de participar dos primeiros tokens que foram feitos aqui. E aí eu acho que a experiência, aí sim a experiência como advogado de mercado financeiro de estruturação de operação fez muito sentido, né? Porque invariavelmente esses tokens são estruturados com o objetivo de captar recursos como um instrumento de investimento, e aí a experiência em estruturar operações financeiras acabou contribuindo bastante, junto com o conhecimento jurídico, evidentemente, no ambiente que, embora você não tivesse ou não tenha uma regulamentação específica, não significa que você não tenha regras aplicáveis. Já as regras existentes. Exato. Enfim. Então, se você conseguir entender o que de fato é um token, né, como eu classifico aquilo juridicamente, como que eu vou dar um tratamento com base nas regras que existam, né, que seja o Código Civil, por exemplo. Então, isso faz a diferença. Então, a gente começou a participar, né, desses primeiros projetos, e aí veio essa onda da tokenização, né? Então, a gente tem feito inúmeros projetos de tokenização. Isso abriu também várias frentes de discussão com os reguladores, tanto com o CVM quanto com o Banco Central, né? Então, eu brinco que, embora eu tenha construído toda uma carreira, né, no mercado financeiro, no mercado de capitais, hoje o assunto que eu mais falo é sobre tokenização, né? Quase todos os dias, não, acho que todos os dias, sem dúvida nenhuma, é o assunto que se tornou predominante aqui, né? Na minha agenda. Mas que no final do dia acaba juntando, né, de fato, essa experiência, essa bagagem do mercado financeiro. Eu trabalho muito em projetos voltados ao mercado financeiro. Claro, quando a gente fala de tokenização, você tem um mercado muito amplo, né? Pouquinho isso, assim. É isso. De 18 para cá, o que você mais vem tokenizando são ativos do mercado financeiro. Invariavelmente, né, são produtos de captação no mercado, né? Então eu estruturo um projeto, um token que representa digitalmente um ativo de qualquer natureza no final do dia, mas com o objetivo de captar recursos, sempre com propósito de investimento. Ou então produtos talvez até tradicionais, né, do mercado financeiro, sendo construídos usando a infraestrutura do blockchain, né? Então desde, né, um projeto bastante interessante que a gente ajudou na própria criação, né, que foi o TDIC, por exemplo, né, que é uma estrutura análoga ao FDIC, que é um produto bastante tradicional do mercado financeiro, ou mesmo, por exemplo, a gente fez aqui a primeira operação, a primeira oferta pública de um valor imobiliário registrado na CVM, né, que foi uma nota comercial tokenizada. Né? Então, que é um produto tradicional do mercado financeiro que foi tokenizado. Tudo isso ainda muito, até no contexto de testar, né, o que a tecnologia permite, os limites da regulação, né, até para você poder construir caminhos com o regulador sobre como regular isso da forma mais adequada, né? Boa, a gente está nesse momento, então, de validação. Apesar desses 6 anos, enfim, 7 anos que se passaram, talvez, disso, e você pegou bem no começo disso, né? Porque foi o surgimento aí desse... de toda essa onda, os primeiros ICOs e tudo mais que estavam acontecendo, você veio acompanhando. Como é que tá, assim, como evoluiu a regulação para você estar mais tranquilo com operações tokenizadas ou não? Sim. Ou até mesmo o que você falou, a regulação, de repente, ela já estava conforme, é mais a tecnologia que você está usando dentro disso, não precisa tanta regulação? Como é que você vê isso daí? Esse é um ponto muito importante, né? E eu acho que talvez onde a gente tenha mais entraves regulatórios ou desafios regulatórios é, sem dúvida nenhuma, na regulação de mercado de capitais, né? Pensando, de novo, nessas estruturas de tokens que são usadas para captação de recursos com propósito de investimento, oferecer uma alternativa de investimento para investidor. Porque, invariavelmente, quando você tem um ativo, seja lá qual for, né, que você chama isso de token, e você faz uma oferta pública disso, você precisa sempre fazer uma avaliação se aquilo é um valor imobiliário ou não. Tá? Né? Se é um valor imobiliário, você precisa registrar essa oferta na CVM. E aí começam a vir os desafios. Né? Por quê? Porque a nossa regulação de mercado de capitais ela não foi pensada, evidentemente, para o uso dessa tecnologia. Ela é muito anterior à tecnologia, ela tem um racional próprio, que é uma construção, eu diria, centenária, né, de coisas que foram dando certo e dando errado no mercado, e o regulador vai lá trabalhando e construindo essa regulação, mas ela, de fato, nunca se pensou na tecnologia. E aí, essa tecnologia, ela tem, de alguma forma, alguns desafios para se adaptar àquilo que existe hoje. Eu falo assim, são
chassis regulatórios diferentes. Então, a regulação tem um chassi e você está usando um outro chassi, que é essa infraestrutura tecnológica. Então, por exemplo, você tinha um problema de ordem prática, que é conseguir fazer o depósito centralizado do token. Então, você tem regras que exigem, né, tem uma resolução 31 da CVM, que fala o seguinte, olha, nenhum valor imobiliário pode ser ofertado ou negociado sem o depósito centralizado. E aí você tem um problema de ordem prática, porque você pegava um token, você batia na porta do depositário central e falou, eu quero depositar isso aqui. Eu falei, não sei nem como deposita isso. E aí você tem até uma outra discussão por trás, quer dizer, faz sentido você centralizar algo que é descentralizado por essência? Talvez ter essa etapa. Exato. Mas para o regulador enxergar que, olha, não preciso dessa etapa, ele precisa entender dessa tecnologia, ter segurança, ter confiança de que de fato funciona. Então é uma construção. E essa construção ela vem de fato acontecendo, a gente tem tido bastante evoluções recentes, a gente tem avançado felizmente na discussão e compreensão do uso da tecnologia, porque acho que por muito tempo a gente sofreu os efeitos do boom dos criptoativos, então muito se associou o token olhando simplesmente para o ativo, muito num viés de distribuição, então, ou seja, eu pego um ativo qualquer, um precatório, uma duplicata, enfim, qualquer tipo de ativo, de recebível, por exemplo, tokenizo aquilo, então crio uma representação digital, fraciono o ativo para distribuir. Essa, na minha visão, é uma visão muito limitada do uso da tecnologia. E, evidentemente, quando você senta com o regulador e mostra esse tipo de estrutura, o regulador ele vai te perguntar, mas qual a vantagem? O que você vai ganhar com isso? Qual a eficiência? Porque assim, você pode fazer, por exemplo, uma debenture, que é um título super comum no mercado de capitais, um título de dívida, que ela já é digital, ela já é fracionável, eu posso emitir debentures de 1 centavo, se eu quiser. Então, qual a vantagem de usar o token para isso? Quando o regulador faz esse tipo de questionamento, que tem seu fundamento, mas, por outro lado, também revela um pouco da pouca profundidade sobre o conhecimento da tecnologia, porque eu acho, para mim, o valor dessa discussão toda é utilizar a tecnologia como infraestrutura para as operações. Seu substrato, o alicerce onde eu vou erguer, construir essas operações com segurança, com eficiência, com transparência, com rastreabilidade, que são os atributos do blockchain, que permitem o quê? Você construir confiança. E quando a gente trabalha com regulação de mercado de capitais, a regulação ela serve sobretudo para construir confiança entre os agentes. Porque se as pessoas não confiam no mercado, esse mercado não existe, porque esse é um problema de seleção adversa. Então, só recentemente a gente de fato começou a olhar mais a fundo o que essa tecnologia pode fazer. E o regulador já entendeu, já percebeu. O Banco Central já entendeu isso faz tempo, a CVM um pouco menos de tempo, mas já entendeu. E eles já viram que esse, de fato, talvez seja o caminho do futuro do mercado de capitais. Agora, a questão que fica é como é que eu adapto esse chassi que já existe há muito tempo para usar um outro tipo de chassi. Esse é um processo que leva tempo. Tentar trazer as lições aprendidas aqui para esse outro modelo, para também não ocorrer novas formas, enfim. Porque assim, eu sei que muitas vezes para o empreendedor é duro isso, porque a velocidade do regulador nunca é a mesma do empreendedor. O regulador nunca vai acordar um belo dia de manhã e falar assim, nossa, essa tecnologia é linda, maravilhosa, eu vou descartar tudo que eu fiz até hoje e vou abraçar o novo. Não, é um processo. E a criação de regras, sobretudo regras que mudam estruturas ou infraestruturas, é um processo longo, porque você tem que fazer uma análise de impacto regulatório, você tem que pensar de fato no como deveria ser regulado, qual a estrutura, leva para uma audiência pública, para o mercado debater e tal. É um processo que leva aí seus 2 anos. Agora, por outro lado, os reguladores entendem, a CVM entendeu que ela também não pode atrasar esse desenvolvimento tecnológico. Faz parte da agenda do regulador a inovação. Isso também está nessa agenda. Então, o regulador tem feito, dentro do possível, adaptações ou reinterpretações de regras que já existem para acomodar. Um bom exemplo disso é o que ele fez com o crowdfunding. Então, a CVM começou a olhar, por exemplo, os tokens de recebíveis que estavam saindo no mercado, e a CVM falou, poxa, olha, a CVM na época soltou um ofício. Primeiro, ela soltou um parecer de orientação, parecer 40, lá de 2023, dando a visão da CVM sobre o que pode ser um token.
Né? Então, você me fala o seguinte, olha, o token, eu entendo que ele pode ter várias naturezas a depender do uso, da função que você aplica. Então, ele pode ser um utility token, ele pode ser um instrumento de pagamento, e ele pode, sim, também ser um valor mobiliário. Né? Ou porque ele representa um valor imobiliário, então eu tenho um token de uma ação, token da debênture. Né? Ele vai ser um valor imobiliário. Né? Ele é o valor imobiliário. Né? Ou então ele pode ter a natureza por se enquadrar na definição ou no conceito geral de valor imobiliário. Né? Então a lei do mercado de capitais, a lei da CVM, a lei 6385, ela tem lá um conceito geral de valor imobiliário. Que fala o seguinte, olha, qualquer instrumento, né, que pode ser um token, que gere qualquer tipo de direito de remuneração, participação ou parceria, cujo resultado vem do esforço de um terceiro, lá do empreendedor, ou um terceiro que está trabalhando para produzir aquele resultado econômico, e que seja ofertado publicamente, é um valor imobiliário. Né? É o que a gente chama do Howey Test, né? Que é a jurisprudência norte-americana, que a SEC usa, a gente tropicalizou esse conceito aqui, é o mesmo teste que a gente aplica. Então você me falou, olha, tem um monte de token de recebível aqui que para mim é valor imobiliário. Né? E se é valor imobiliário, você tem que vir conversar comigo, você tem que registrar aqui. E aí você fala o seguinte, olha, dizer isso era a mesma coisa que quase que proibir de você fazer a oferta, porque eu não consegui me adaptar às regras que existiam. Não tinha uma porta de entrada. Não tinha uma porta de entrada, por exemplo, eu não consigo fazer o depósito, eu tenho restrições para negociação no mercado secundário, enfim, então se tinha uma série de dificuldades. A CVM, ciente disso, ela tentou construir um caminho. Né? E o caminho que ela usou foi de utilizar das plataformas de crowdfunding. Você tem a Resolução 88 que trata disso. O crowdfunding foi pensado para um outro contexto que não tem nada a ver com tokenização. Sim, né? Então, sim. Mas é interessante, né? Porque o crowdfunding ele nasceu para quê? Para resolver uma dor do founder, da startup, né? Que talvez a maior dor que ele tem, que é captar dinheiro. Né? A dor de quase todo founder é levantar recursos para o seu próprio negócio. Então, o que o founder faz? Ele pega lá um PowerPoint, coloca debaixo do braço, sai batendo na porta de um monte de gente, oferecendo, né, a oportunidade de investir no negócio dele, na startup, em troca de uma participação, de uma remuneração. Né? Se eu faço esse esforço de venda, saio batendo na porta de um monte de gente, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma oferta pública. Né? E aí, remeto lá o conceito que eu acabei de falar aqui. É um valor imobiliário. E aí você vai virar para o founder e falar, olha, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que registrar essa oferta pública, né? Na prática, exigir que a startup faça o IPO. Faça seu já IPO. Né? Assim. Que não faz o menor sentido, né? Quer dizer, o empreendedor está lá vendendo almoço para pagar janta. Quando ele vai arcar com os custos de IPO, que pode custar literalmente dezenas de milhões de reais. Né? Então, você tem um dilema, porque assim, eu preciso estimular, é importante, isso está na Constituição Federal, eu preciso estimular o pequeno empreendedor, o empreendedorismo. Né? Mais, eu preciso dar meios desse cara poder captar investimentos, mas eu preciso também atender regras do mercado de capitais. Né? E a oferta pública irregular, que é essa feita sem o registro na CVM, é um crime. É um ilícito, é um dos poucos tipos penais que a gente tem no mercado de capitais. Então, olha o problema que a gente tem. Então, o que a CVM fez? Falou, poxa, vamos criar um caminho para esse cara. Né? Eu sei que eu não posso exigir ele fazer um IPO. Né? Então, qual que foi a lógica da CVM? Vamos criar essas plataformas, né? A plataforma de crowdfunding, né? Como se fosse uma espécie, entre aspas, aqui, de vaquinha, né? Onde eu vou para a plataforma, eu faço com que a plataforma se registre na CVM, né? Então, a plataforma tem que ser habilitada, e dentro da plataforma, o founder pode fazer a oferta dele. Sem registro na CVM, sem seguir as regras de uma oferta pública tradicional. Então, eu permito que ele acesse o público investidor de uma forma mais rápida e mais barata. Já tem um ambiente regulado, já tem um ambiente sandbox, regulado, né? E eu onero a plataforma. Então, eu falo assim, a plataforma, você fica responsável por fiscalizar o que esse cara vai fazer. Né? Então, a CVM meio que terceiriza a função dela para a plataforma. Né? E esse mecanismo já existe há alguns anos e funciona. Né? A CVM ela falou, poxa... tem esse bichinho aqui que é a plataforma do crowdfunding. Pô, se a gente usar isso, né, para fazer tokenização? Né? Porque a CVM olha e falou, bom, os projetos de tokenização não são tão grandes assim, etc. Os valores aqui acho que cabem no que o crowdfunding hoje permite. Só que, né, o crowdfunding foi pensado para startup, ele é restrito para o que a regulação chama de sociedade empresária de pequeno porte, que é aquela que fatura até 40 milhões de reais. Quando você fala de tokenização de recebível, sobretudo, você está falando de muitas vezes de grandes empresas que estão captando recursos por meio da antecipação, é um desconto. Né? Estou descontando meu conto a receber na prática. Né? Ela não é uma startup.
E ela não poderia usar esse mecanismo. Né? Então, a CVM, o que ela fez? A CVM ela também foi muito inteligente aqui, foi pragmática, né, inteligente na solução dela. Falou, olha, já que a gente está lidando com recebíveis, via de regra, vamos empacotar isso numa securitização. Né? Tá. Então, o que é uma securitização? Securitização é essencialmente eu pegar um ativo qualquer e transformar numa security, num valor imobiliário. Né? Que essencialmente na definição legal são dois negócios, né? Dois negócios jurídicos, a gente chama. Tem numa ponta, eu emito um título de dívida, né? Pode ser qualquer instrumento. Você tem o instrumento típico da securitização, que é o certificado de recebível. Então, muita gente ouve falar, por exemplo, do CRI, do CRA, que são certificados de recebíveis setoriais, né? Então voltados para o imobiliário e para o agro, que inclusive tem incentivos fiscais, né? Então tem isenção de imposto para a pessoa física. Então, ou o certificado de recebível pode ser uma debênture, pode ser um ato comercial, ou pode ser um token. Né? Então, assim, eu emito um título de dívida cujo pagamento é lastrado no segundo negócio aqui, que são os recebíveis. Né? Então, a securitizadora, que é a empresa autorizada a fazer esse tipo de operação, emite o título numa ponta, na outra ela compra o recebível e diz o seguinte, olha, eu vou pagar essa dívida na medida em que eu receber que os recebíveis. Né? Uma coisa fica vinculada à outra. Então você falou o seguinte, olha, vamos usar essa mesma estrutura. E aí tem uma grande sacada, porque a securitização, a gente tem uma regulação específica, é o marco legal da securitização, que a securitização no Brasil já existe há 30 anos, né? Mas a lei ela vem de 2022 também, é super recente. Tá. Né? E ela cria, ou ela sedimenta, né, o regime fiduciário. O que é o regime fiduciário? É a simples possibilidade de eu, dentro do patrimônio da securitizadora, blindar o lastro que vai pagar aquela dívida, então recebível. Então eu crio uma casca, uma proteção, e essa proteção não permite que qualquer outra dívida da securitizadora ou qualquer outra emissão que ela faça contamine esse lastro. Então esse lastro só pode ser usado ao pagamento da dívida. É um patrimônio de afetação. Né? E aí você me fala o seguinte, olha, todos os limites que existem hoje no crowdfunding eu vou contar por patrimônio separado, que é quando eu faço esse regime fiduciário. E por que isso é importante? Né? A CVM, quando fez o crowdfunding, né, ela criou um regime de exceção, né, que é para permitir que o founder capte recursos, mas ela precisou criar limites para isso, porque é um regime de exceção. Isso já é algo bastante disruptivo para o regulador, né? Que ele já tem um sistema tradicional de oferta. Eu falei, gente, olha, eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou fazer um regime específico, que é a exceção da exceção, né? E uma exceção complexa. Por quê? Porque se por um lado eu preciso estimular o founder, né, a startup captar recursos, o empreendedor captar recursos, eu preciso proteger os investidores. E a gente está falando aqui de crowdfunding, de startup, de capital de risco. Né? Você está falando de permitir pessoas físicas de varejo investir num PowerPoint, muitas vezes. Uma coisa que pode ir a zero fácil. Às vezes uma startup que nunca emitiu uma nota fiscal na vida. Né? E a gente sabe, principalmente nos primeiros anos, né, isso é estatístico, né, a taxa de mortalidade dos negócios é muito grande. Né? Então você está permitindo que um cara capte recursos de pessoas de varejo que não tem nenhuma sofisticação, na verdade, financeira para analisar o investimento dela, e visa um negócio que a chance de dar errado é muito grande. Né? Então a CVM ela se preocupou em, por exemplo, limitar o quanto que aquele investidor pode investir. Então falou assim, você pode investir só 20 mil reais, investidor de varejo. Né? Essa é a regra geral. O quanto a startup pode captar? 15 milhões de reais. Não pode captar mais do que isso. Né? Restringiu de fato o tamanho da empresa que pode usar isso, que é só a startup. Né? Você tem regras que a gente chama de distribuição parcial. Então, assim, a captação ela só vai adiante, ela só vai ser concluída se pelo menos 2/3 dela forem captados dos investidores. Tá. Porque, óbvio, né? Se eu não conseguir captar tudo, pode ser que aquele recurso não seja suficiente para o negócio sair do papel. O modelo que ela tinha feito, não funciona. Planejamento. Né? Não... Então, você fez as amarras, que, de novo, para o mundo dos recebíveis, não faz muito sentido. Sim. Só que a CVM faz o seguinte, olha, então, no caso do token do recebível, você faz a securitização, você cria esse patrimônio separado, e esses limites vou contar todos por patrimônio separado. Então, por exemplo, o limite de faturamento, que seria talvez o grande limitador para o uso do crowdfunding. Então, assim, quem pode captar no crowdfunding só pode ter uma receita bruta anual de 40 milhões de reais ou integrar grupo econômico que não fature mais do que 80 milhões de reais ano. Né? Esse faturamento eu posso contar em relação ao patrimônio separado. Né? E o que é o faturamento do patrimônio separado? É basicamente a receita de juros, né? o ganho financeiro que eu vou ter em função do deságio do que eu vou aplicar sobre o lastro que eu comprar. Então, por exemplo, comprei uma duplicata, comprei uma cesta de duplicatas, né? Que vai ser o lastro do token que eu vou emitir, do título de dívida que eu vou emitir. Essas duplicatas eu vou comprar com deságio.
Então uma duplicata lá de R$100 que eu comprei por 90, né? Esse diferencial de 10 vai compor a receita da securitização, né? Do patrimônio separado, né? Então, é isso que eu vou olhar como receita bruta do patrimônio. Vou tratar o patrimônio como se fosse o emissor, né? Pouco importa de quem eu comprei a dupla, eu posso ter comprado da Petrobras. Não interessa. Eu vou olhar para o patrimônio separado. O patrimônio separado, de fato, ele só vai poder captar R$15 milhões, né? Mas veja, se eu só posso captar R$15 milhões para eu ter mais do que 40 milhões de receita de juros no ano sobre um patrimônio de 15 milhões de reais, é juros pra caramba. Sim. Então, ou seja, é como se não tivesse limite. É um modelo que já permite muita coisa, muita Exato. operação. Então isso, a CVM, onde ela pôde reinterpretar, ela reinterpretou. Importante dizer que esses entendimentos da CVM, na verdade, é de uma superintendência da CVM, que é a Superintendência de Securitização, não é, na verdade, o posicionamento formal da CVM, não passou por uma decisão do colegiado, né? Então, assim, a superintendência não tem competência legal para alterar a regra. Ela não pode mudar a regra, só pode mudar o colegiado, né? Então, ela pode tentar reinterpretar. Então, assim, aonde ela pôde ir, ela reinterpretou para acomodar essa situação, né? E tem funcionado, né? Então, assim, o que a gente nota nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, né, é que as tokenizadoras começaram a se transformar em plataformas de crowdfunding. E quando você olha para os números do crowdfunding, em um intervalo de um pouco mais de 1 ano, você multiplicou por 10 o volume de emissões. Ainda são números ainda baixos para o tamanho de mercado de capitais. Mas para o uso da plataforma é significativo. Sim. Né? E cresce mês após mês. Então, dá para dizer que já é uma experiência bem sucedida. É um primeiro passo, né, para você, primeiro, trazer essas operações para dentro do mercado formal, vamos dizer assim, regulado, né? Também para o regulador entender melhor como isso funciona e, a partir daí, ele começar a construir novos horizontes, né? E talvez não mais restringir o universo de operações dentro de uma plataforma, mas talvez para o mercado como um todo. Agora, uma pergunta assim, dentro do que você tem visto, né? Mas essas operações tokenizadas, elas estão conseguindo se aproveitar, enfim, da tecnologia do smart contract, de automatizar o back-office, de ganhar essa eficiência, de pagar os juros automaticamente, enfim, toda aquela... quase que a promessa, enfim, dentro disso. Exato. Ou, enfim, putz, não, vamos tokenizar aqui, mas por fim, por baixo ainda tenho pessoas, operações e etc. Exato. Essa pergunta é ótima, Rogério, porque a gente já tem projetos que, vamos dizer assim, tentam extrair o melhor que a tecnologia pode oferecer. Porque daí ganha realmente a confiança. Exato. E onde, para mim, é onde estão os reais ganhos, né, do uso da tecnologia em si. Mas ainda vou dizer que talvez a grande parte dos tokens que a gente vê, ele ainda está numa linha de novo, vamos criar uma representação digital de um ativo, fracionar ele, distribuir, e lá por trás, na cozinha, tá lá um monte de gente lá ainda mexendo em planilha de Excel. Tá. Né? Ainda tem muita operação nesse formato. Tem uma maturidade tecnológica também para o mercado. Que tenta, de alguma forma, aproveitar o fato de ser, né, quando você chama aquilo de token, né, você está trazendo ali um verniz de tecnologia. Então, tem pessoas que têm mais interesse, às vezes conversa com certos públicos, é mais fácil de você vender dentro de uma plataforma digital, etc. Mas ainda... né, muitos projetos morrem nessa camada superficial. Agora, você já tem outros projetos bastante interessantes, onde, de fato, eu começo a programar, né, a estrutura toda em blockchain, usando os smart contracts e aí trazendo, de fato, ganhos reais, né, de eficiência, de segurança, né, e que eu acho que esse, de novo, para mim, na minha visão, esse é o caminho, né, para o mercado. E daí você contou esse histórico aí de Brasil e, assim, é o que você falou, ainda não é tão relevante perto do tamanho do mercado como um todo. Sim. A gente está crescendo. Como essa regulação está pelo mundo, assim, o que você tem acompanhado? A gente está acompanhando, enfim, Brasil tá igual, tá muito acima, tá aquém dessa regulação. É interessante, eu acho que a gente está avançando, eu acho que a gente, em termos de regulação, nós não somos os expoentes na regulação, mas não significa que a gente está para trás, né? Então, assim, a gente vem construindo num ritmo, acho que bom, dentro daquilo que você pode esperar de um regulador, né? Eu diria que talvez em termos de regulação a Europa é mais avançada, né? Por conta do MiCA, principalmente. Então, e veio com Suíça talvez uma das precursoras e talvez uma das grandes referências para a construção da regulação, já há muito tempo, né? O mercado de cripto é bastante desenvolvido. O resto da Europa, né? A União Europeia
veio a reboque, né? Então, em termos de regulação, muito do que a gente vem, de alguma forma, propondo de bases regulatórias é inspirado no MiCA. Então, assim, a gente vem acompanhando, e acho que numa posição até, eu digo assim, segura, porque você ser o primeiro é sempre perigoso. Sim, né? é desafiador. É desafiador, e a chance de você errar é muito grande. Né? Então, às vezes é legal você não ser o primeiro, ser o segundo, né? O terceiro. Então, assim, porque você já aprendeu com quem começou primeiro, mas também não está lá para trás. Né? De certa maneira, a gente não está restringindo, proibindo, a gente está fomentando que tem inovação. E acho que esse é um ponto interessante. Então, assim, você não está proibindo, você não está restringindo, e isso cria, de fato, um ambiente favorável para que os projetos sejam desenvolvidos. E aí eu acho, até arrisco dizer aqui, que em termos de construção de projetos, a gente está bastante avançado. E talvez um dos mais avançados, né? Talvez não em regulação, mas em projetos de aplicação da tecnologia, a gente vem fazendo muita coisa legal. Né? E acho que talvez algo que está no DNA do mercado financeiro, né? Porque a gente muito pouco se fala, né? Mas o Brasil sempre foi avançado em termos de tecnologia, principalmente tecnologia bancária. Eu falo assim, não por... Ele é um mérito que está muito mais ligado a uma questão de sobrevivência. Né? Então, assim, para a gente sobreviver ao sistema de hiperinflação, né, que a gente viveu nos anos 80 e anos 90, só com investimento em tecnologia. Né? Não dá para você esperar 3 dias para compensar um cheque, como até hoje acontece em alguns países desenvolvidos. Né? Então, a gente sempre foi avançado nesse aspecto, muito ainda voltado no mercado bancário, mercado de capitais pouco menos. Né? Eu brinco que eu faço emissão de debênture há 30 anos do mesmo jeito. Nada mudou. Continua sendo muita coisa analógica. Né? Um pouco, talvez até a distribuição melhorou, virou mais digital. Mas ainda assim é muito... por exemplo, a distribuição digital... Ela é interessante, mas ela ainda é muito limitada. Perto. Sim. A grande parte da distribuição ainda é telefone. Telefone, almoço com investidor, pastinha, roadshow, né? Ainda é um trabalho mais artesanal. Né? A gente está evoluindo, está avançando. Né? Então, assim, eu acho que em termos de projeto a gente é avançado. Quando, por exemplo, você compara com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é interessante, né? Os Estados Unidos sempre foi uma grande referência para a gente em regulação. Os Estados Unidos, de certa forma, ficou para trás nessa discussão, né? Porque teve um posicionamento mais rigoroso em relação a criptoativos em geral. Né? Tá. Então, assim, principalmente a SEC. Né? Então, isso restringiu muito o desenvolvimento de projeto, porque muita gente ficou com medo. Né, de fazer coisas, porque não, isso aqui vai ser proibido, isso aqui não pode, isso aqui não dá. Né? E isso foi ficando um pouco para trás. Né? Agora, por outro lado, com a mudança da administração, o Trump já vem imprimindo outro ritmo, né? E os americanos, a gente nunca pode duvidar da capacidade deles de acelerar e desenvolver novas coisas. Então, assim, eu acho que essa agenda vai avançar, vai acelerar rápido, né? O que pode ser positivo, na verdade, para nós mesmos aqui, para o resto do mundo, porque né, não ter os Estados Unidos nesse jogo também não é bom para o mundo. Né? Então, assim, eu acho que sim. Eles vão vir, acho que com uma boa velocidade, e isso vai ajudar a empurrar essas agendas mundo afora, e o Brasil certamente não vai ficar atrás disso. E voltando aqui para o Brasil, enfim, a gente falou bastante da CVM, mas o Banco Central ele começa a entrar nesse jogo. Algumas consultas públicas que ele fez recentemente, sim. O próprio Drex e tudo mais. Eu queria primeiro sua visão, assim, um pouco disso. A gente está construindo um sistema digital do mercado de capitais com uma moeda ainda eletrônica, que é o Pix, que é a TED, etc. Exato. Então, o Banco Central ele começa a desenhar uma moeda digital para falar com esse ecossistema. Exato. Como é que você vê isso? Faz sentido, não faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. Né? Eu arrisco a dizer que essa agenda do Banco Central ela é importantíssima para a tokenização em geral. Né? Eu falo assim, do ponto de vista regulatório, você tem, olhando de novo para o mercado financeiro, né, como um todo, você tem 3 grandes agendas. Né? Você tem a agenda da CVM, que a gente já falou um pouco aqui. Você tem a agenda dos prestadores de serviços de ativos virtuais, né, os PSAVs ou as VASPs, né, que são decorrência da Lei 14.478, que nasceu naquela discussão lá que eu comentei lá atrás, de 2017, que nasceu em 2015, na verdade. Que ela é importante para o mercado de criptoativos em geral, né? Porque, e é interessante isso, né? A lei das VASPs, ela trata de ativos virtuais, mas ela exclui várias coisas que poderiam ser ativos virtuais. Né? Tá. Então, assim, olha, ativo virtual é a representação digital de valor que pode servir como investimento ou meio de pagamento, né? E é um conceito amplo. Né?
Só que ela falou o seguinte, olha, não vai ser considerado dentro desse conceito para fins dessa regulação, né, então para tratamento das VASPs, uma série de ativos, por exemplo, como utility tokens, como ativos financeiros, como valores imobiliários, né, como a moeda fiduciária, como a moeda eletrônica. Então exclui um monte de coisa. Né? E sobra ali o criptoativo estrito sensu, vamos dizer assim, o Bitcoin, né? o Ethereum, enfim, esse tipo de Solana, coisa. essas Né? moedas... E óbvio, né? É um mercado extremamente importante, mas importante como um meio de investimento, uma alternativa de investimento, etc. Mas acho que menos relevante para essa discussão de infraestrutura de mercado. Que, de novo, né? Eu insisto nessa questão do uso da tecnologia como essa infraestrutura. Né? Ela não é tão relevante assim. Mas óbvio que ela é importante. E é a pioneira, né? Porque veio a lei, então você institucionaliza, você bota isso na agenda, né, de Estado, né? Então virou lei. Né? Então isso é um sinal importante para todo o mercado. Falou, poxa, olha, agora isso é lei. Né? Então isso aqui não é mais coisa de faroeste. Né? Ainda a gente tem muito, né, uma visão às vezes quase preconceituosa sobre o criptoativo em função de maus usos do criptoativo. Né? E aí você tem uma lei que, né, trata do assunto, que positiva o assunto. Né? Então isso já é, por si só, já é extremamente relevante. Né? Mas eu acho que os avanços de mercado, né, vêm para mim da terceira agenda, que é a agenda do Banco Central em relação ao Drex. Né? Acho que essa agenda é bastante importante, que aí conversa muito com a tokenização em si. Quando a gente fala de VASP, a regulação exclui a tokenização. Né? Então, as consultas públicas que o Banco Central colocou em discussão no final do ano passado, né, ela exclui do ativo virtual dessa discussão a tokenização. Ela não está lá dentro, ela está expressamente excluída. Agora, quando a gente fala de Drex, né, aí sim isso conversa 100% com tokenização. Né? Porque quando a gente fala de Drex, né, que é o nosso real digital, né, o próprio Banco Central diz explicitamente, olha, não estou tão preocupado aqui em criar a minha moeda digital, né, minha moeda soberana, como talvez a grande maioria dos bancos centrais do mundo, né, tem vários bancos centrais trabalhando nisso. Eu não estou interessado em criar um novo Pix. Pix funciona muito bem, obrigado, vou continuar focando em Pix, desenvolvendo Pix e maravilha. Né? Mas por que o real digital, essa moeda digital é importante? Né? Se a gente pensar, o real que a gente usa, ele já é digital, né? A gente não pega em papel moeda há algum tempo. Bastante né? tempo. Vem caindo o volume ano a ano. Não é? Então, assim, o dinheiro já é digital. Então, o que esse real é diferente do... Primeiro, é o mesmo real. Né? A única diferença dele é que ele é programado. Né? Ele é escrito em linguagem de programação, em linguagem de código. Né? E por que isso é importante? Porque o Banco Central ele está preocupado, ou ele está interessado no uso da infraestrutura de blockchain. Né? E para que a infraestrutura seja utilizada, eu preciso de 3 coisas. Né? Eu preciso ter as regras de negócio escritas em linguagem de computador, que aí a gente vai chamar dos smart contracts, né? Então, que vão ajudar a executar tarefas, executar operações, automatizar transações. Né? E a gente sabe que código conversa com código. Né? Então precisa estar tudo na mesma linguagem. Então, além da regra de negócio, precisa ter o dinheiro, e é por isso eu preciso do real digital, porque o código do real digital precisa conversar com o código do smart contract. Então, por exemplo, se eu quero automatizar um pagamento, né? Então eu quero... imagina que amanhã a gente vai negociar um imóvel. Né? Então, imagina que a gente não se conhecesse e falou, poxa, a compra e venda de imóvel ela sempre gera uma situação embaraçosa, né, entre partes que não se conhecem, que é o seguinte, bom, eu sou dono do imóvel, você vai comprar de mim imóvel. Né? Aí você vai falar o seguinte, poxa, quem dá o primeiro passo? Né? Porque, se eu mando lá um Pix para a conta do Eric, e se o Eric não assinar a escritura? Se não registrar tudo se ele for um picareta e não assina, eu vou ter que entrar no judiciário para pedir a tutela específica para obrigar a assinar a escritura, vou levar a mesma confusão, já gastei meu dinheiro. Né? Então, isso gera embaraço. E do outro lado, eu posso pensar o seguinte, poxa, mas e se eu assino a escritura e ele não mandar o Pix para mim? Eu vou ter que entrar com uma ação de execução, né? Então... E é natural, né? Isso faz parte onde as pessoas não se conhecem, não têm confiança, né? É por isso que precisa de intermediários. Né? Sim. Então, assumindo que em algum momento, né, a propriedade do imóvel vai estar registrada também em blockchain, né, eu posso ter um smart contract que vai fazer o famoso DVP, né, o Delivery versus Payment. Então, ele vai checar
na matrícula do imóvel, ver se eu sou de fato o proprietário do imóvel, se o imóvel não tem nenhum ônus, nenhum gravame, nada que impeça a transferência, vai entrar na sua conta, ver se tem o saldo suficiente e ele vai fazer automaticamente a transferência. Passa do meu nome para você e o dinheiro sai da sua conta e vem para mim. Sem interferência humana, sem risco de execução. Né? O que é extremamente relevante. Grande parte do custo de capital, de captação no Brasil, é em função de inadimplência, por exemplo. Sim. Né? A inadimplência ela tem impacto brutal na economia. Não é óbvio, não é a única razão das taxas bancárias serem tão altas assim, mas é um aspecto relevante. Né? E isso tem um sentido importante quando eu começo a automatizar e reduzir risco de execução efetivamente. Então, para isso tudo funcionar, né? Então eu preciso ter a regra de negócio do smart contract, que vai entrar lá na conta e na matrícula do imóvel e vai fazer essa transferência automática. Eu preciso ter a moeda, né? Para poder conversar com o saldo lá da sua conta e mandar para minha conta. E eu preciso também, que é o terceiro elemento, o ativo. Né? Então, o ativo tem que estar nessa mesma linguagem. Né? E isso é interessante. Né? Eu acabei de dar o exemplo aqui do imóvel. Né? Então, assim, isso implica em quê? Em tokenizar o imóvel. Né? Então, qual é a visão do Banco Central? E eu, de certa forma, compartilho com isso. Se o Drex, né, for de fato bem sucedido, ele for, né, lançado e amplamente utilizado, né, é uma tendência natural de... Né, tudo segue o caminho do dinheiro. Então, se o dinheiro está nessa linguagem, provavelmente os ativos vão estar nessa linguagem. Então, a gente vai ver cada vez mais ativos serem tokenizados. Os ativos, às vezes, nem tokenizaram o ativo, mas ele já nascer como nativo digital. Né? Ele já nascer digital. Então, por exemplo, a companhia que vende um produto ou presta um serviço emite uma duplicata. Né? Então, hoje você vai lá, ela pega a duplicata dela, tokeniza a duplicata. Né? Então, cria uma representação digital da duplicata. Provavelmente amanhã essa duplicata já vai nascer em blockchain. Né? Eu já vou emitir em blockchain. Né? E se essa duplicata está em blockchain, eu não vou poder fazer o desconto dela em blockchain. Eu não vou poder securitizar essa duplicata em blockchain. Eu não vou poder fazer um FDIC em blockchain? Provavelmente sim. Né? Então isso provavelmente vai empurrar as outras agendas, inclusive a agenda da CVM. Né? Não vai fazer sentido eu ter o ativo e não poder fazer a operação nessa mesma linguagem, nessa mesma infraestrutura. Né? Então o Drex vira um acelerador de todo esse mercado. Exatamente, um grande catalisador, né, dessa transformação. O ano passado eu me lembro que eu estava num evento e me fizeram uma pergunta do que eu achava que é o tamanho do mercado de tokenização no Brasil. Né? E eu arrisquei ele dizer que falou, poxa, eu acho que é o tamanho da economia brasileira. Né? E eu estava no palco junto com o representante do Banco Central, né? E ele logo em seguida ele reafirmou o que eu disse, falou assim, olha, eu queria dizer que nós, Banco Central, né, a gente compartilha essa mesma visão. Para a gente o tamanho do mercado de tokenização é o tamanho da economia brasileira. Né? A visão do Banco Central que eles vêm construindo é de uma economia verdadeiramente tokenizada. Então isso é disruptivo, né? Porque aí não estamos falando só de mercado financeiro, né? A gente falou de imóveis, a gente falou de vários mercados podem ser transformados por isso. Que aí até onde eu quero puxar um pouco, assim. Quando a gente fala desses reguladores do mercado financeiro, eles, pelo menos eu acompanho também, eles estão estudando há bastante tempo o tema, estão testando, estão dentro disso. Quando você vai para entidades que registram imóveis, ou entidades que registram veículos, ou entidades que registram títulos de clube, enfim, ou qualquer, sem ter entidade, mas, sei lá, ingresso para shows, eventos e tal. Exato. Como esse outro mercado está olhando, assim, a tokenização? Eu acho que hoje você tem alguns mercados que já olham para isso. Né? Então, assim, isso não é uma exclusividade do mercado financeiro. Então, por exemplo, já há uns 6, 7 anos, eu tenho clientes do agronegócio que usam blockchain, por exemplo, para rastrear a cadeia de grãos. Né? Usando então, para logística. E isso pode gerar garantias para o financeiro. De novo, isso não é uma exclusividade do mercado financeiro, muita gente já olha para isso. Né? Então, por exemplo, a gente falou de mercado imobiliário aqui, você já tem, sim, gente olhando, né, para a construção de viabilizar o registro em blockchain. Né? Você tem projetos já tentando trabalhar com isso. Óbvio que isso aqui é uma questão que depende de mudança de lei, né? No caso do imobiliário. Né? Daí algumas coisas Congresso, Senado. Exato. Então, porque aí, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de tokenização de imóvel, né? Na verdade, a propriedade do imóvel, né? Ela se dá pelo registro da matrícula do imóvel no cartório de imóveis, lá no livro 2, 3, lá do cartório de imóveis. Né? Isso está na lei. Então, assim, eu posso escrever o que eu quiser no blockchain, mas se não tiver na matrícula lá no livro 2 ou 3 lá do registro de imóveis, aquilo não vale nada em termos de propriedade. Né? Aquilo não prova. O registro de blockchain não prova a propriedade de nada.
né? Então eu preciso mudar a lei, efetivamente, né? E óbvio que aí você começa a entrar desafios, tem, né, ainda, em parte às vezes de desconhecimento, muita gente fala, não, poxa, isso vai acabar com o cartório, né? Não necessariamente, porque, assim, talvez alguns cartórios possam ser ameaçados, por exemplo, o tabelião de notas. Esse pode ser que ele seja de alguma forma ameaçado. Então, ou ele se adapta. Ele se transforma. Se transforma. Então, assim, pô, eu vou começar, então, a usar essa tecnologia, né? Agora, por exemplo, o cartório de imóveis é um caso interessante, né? O cartório de imóveis ele não vai deixar de existir, né? Por uma razão muito simples, né? O que acontece? O imóvel, além de o registro digital, ele existe no mundo físico, né? Então, assim, eu preciso de alguém que tenha fé pública, né, que confirme que os dados que estão registrados em blockchain, que seja, né, correspondem à realidade. Quem é que tem fé pública para fazer isso? É o próprio cartório, né? Então, toda vez que a gente estiver falando de mundo off-chain e on-chain, né, principalmente nesse mundo de representação digital de coisas que existem off-chain, você não vai escapar de ter um intermediário que garanta que o on e o off andem juntos. Tá. Né? Porque eu não posso correr o risco de ter algo no off que não corresponde ao on. Né? Isso precisa caminhar junto. Então, isso vai depender de um intermediário. Então, o cartório vai existir. Só que o registro, em vez de ser lá no livro em papel, lá que fica empoeirado, lá que pega fogo, é roubado, é adulterado, etc., vai estar registrado em blockchain. Isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Acho que é inevitável que isso aconteça se, de fato, né, por exemplo, uma agenda como essa do Drex seja, né, bem sucedida. Né? Acho que tem muitas variáveis aí que... É uma agenda que não é para amanhã. Não é para amanhã, exato. Para o final desse ano, tem ela desafios, demora mais. Exato, ela tem muitos desafios. Né? Acho que a gente está vendo isso agora. O Banco Central, em alguma medida, né, teve que dar alguns passinhos atrás, né, e até diminuir um pouco do ritmo de evolução que vinha com o Drex. Tem o desafio da privacidade, né, a ser resolvida, que não é algo simples, né? Porque não é só uma questão tecnológica, por si só já pode ser desafiadora, mas é possível construir solução. Mas então um debate aqui que ele é regulatório, ele é ideológico, ele é político, né? Que é qual o grau de transparência, né, que eu quero dar para as transações. Porque, a princípio, pela tecnologia por si só, eu posso... É um livro aberto ali onde eu tenho acesso a todos os dados que estão registrados naquele protocolo. Né? Isso interessa? Isso é conveniente? É conveniente a quem? Né? E eu tenho que lidar com isso e confrontar isso com a lei do sigilo bancário. Né? Então, assim, como é que eu lido com o sigilo bancário? Né? Que é uma lei complementar. Né? Então, não é uma lei fácil de ser alterada. Né? E nem significa que seja alterada. Né? Quer dizer, a gente quer, de fato, violar a privacidade dos cidadãos. Quanto que o cidadão... E, de novo, quem é o dono do dado? É o cidadão. Né? O cidadão, ele que tem que concordar se ele quer dar essa transparência ou não quer essa transparência. Né? Então, isso entra em questões de competição. Né? Então, assim, eu, banco, né? Talvez eu não tenha interesse em abrir as minhas operações para o meu concorrente. Né? Então, você tem um jogo aqui de interesses que são muitas vezes conflitantes, que é difícil de resolver, fora a questão tecnológica. Né? Então, esse talvez seja um dos grandes desafios de evolução dessa agenda. Né? Então, isso implica que, né, não é algo que vai acontecer amanhã, né? Talvez nem no ano que vem, a gente não sabe. Né? Eu falo assim, se acontecer, né, e acho que tem tudo para acontecer, ela realmente vai ter um impacto muito grande. Né? Agora a questão é quando vai acontecer. Isso, né, a gente não tem bola de cristal. Tem, né? Sim. Sem muita bola de cristal, mas o que você recomendaria, enfim, para as fintechs, para quem está já nesse mercado de tokenização hoje, daí você deu até uma visão que você acha que vai crescer, mas o que elas precisam se estruturar, daí talvez principalmente na parte jurídica mesmo, enfim, para acompanhar tudo isso, ou mesmo quem está fora, daí quem está na web 2.0, sei lá, como entrar, deve entrar nisso, não deve entrar, qual que é a tua visão aí? O primeiro assim, que eu acho que tem que entrar. Assim, acho que cedo ou tarde, de novo, brincando aqui de futurologia, né, de uma economia verdadeiramente tokenizada, não dá para você não ficar atrás. É meio parecido com a discussão de IA hoje. Né? Então, assim, você vê, a IA acelerou muito nesses últimos 2 anos e já virou parte do nosso dia a dia. Né? Rapidamente, eu acho que hoje não tem quem não use IA no seu dia a dia. E quem não usar vai ficar para trás. Então, assim...
você tem que, de alguma forma, nem que você não queira ser o early adopter, né? Mas você tem que pelo menos colocar o pezinho ali, né? Para se preparar, para testar, para ver onde é de fato que eu vou usar. E, de novo, a mesma história da IA. Né? A IA não é a solução para todos os problemas e para tudo. Né? Então, assim, eu tenho que saber usar. Qual IA que eu vou usar, em que contexto que eu vou usar, etc. Então, aqui é a mesma lógica. Né? Mas não dá para ignorar essa agenda. Né? Até porque, de fato, ela pode mudar modelos de negócio, mercados. Isso é algo que deveria estar no radar de todo e qualquer empresário. Né? Para quem já está nesse mercado... São parênteses, é uma transformação quase que a gente teve com a internet. Exato, né? É o Web 3.0. Né? Então, assim, muito possivelmente, talvez a gente use blockchain como usa internet e talvez nem saiba que está usando blockchain. Né? Então, tem que estar com isso no radar. Né? Você pode até não querer fazer grandes investimentos, grandes esforços, mas precisa estar olhando, monitorando, né, aquilo razoavelmente de perto para ver quando é que você vai de fato entrar ali. Para quem já está nesse mercado, o desafio é encontrar o modelo de negócio. Né? Assim, qual é o modelo de negócio vencedor? Né? Ou o que vai ser do meu negócio hoje? Então, por exemplo, quando você olha para a tokenizadora, né? Então, assim, o que eu quero ser? Eu, de fato, como tokenizadora, por exemplo, eu que estou fazendo tokens de investimento, oferecendo isso em plataformas para investidores. Né? Então, assim, eu estou ali no meio transitando ali no mercado de capitais. Eu vou ser só um provedor de tecnologia? Né? Eu vou, assim, só tokenizar? A tendência disso é provavelmente virar uma commodity. Né? Aí eu brinco que é igual paleteria mexicana. Né? Teve o boom, teve várias, mas poucas sobrevivem. Né? Eu quero ser uma paleteria? Né? A resposta provavelmente é não. Né? Então, assim, o que eu vou ser? Né? Porque quando a gente olha para o mercado de capitais, por exemplo, você tem 3 grandes eixos de valor, que é originação, então é originar a operação, né? É distribuição, que é ter distribuição para o investidor, e estruturação, que é eu conseguir empacotar o que eu originei para distribuir. O foco de valor está nesses 3 eixos, invariavelmente. Né? Então, assim, onde é que eu me encaixo aqui? Eu vou estruturar, eu vou distribuir, né? Eu vou originar, né? Então encontrar qual é o modelo que eu vou me encaixar dentro das estruturas que já existem hoje. Né? Que dificilmente a gente não vai ter grandes mudanças em relação ao que existe hoje em termos de agentes ou de figuras, o que possivelmente vai acontecer é a mudança da forma deles atuarem. Sim. Né? Talvez alguns possam até deixar de existir, mas acho que vai ser exceção, acho que não é a regra. Né? E você tem no outra vertente, que é, né, olhando para a agenda de Banco Central, que é dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Né? Então você tem ali, né, uma consulta pública, né, 2 consultas públicas que, né, se encerraram, agora a fase de Banco Central analisar e soltar suas regras. Né? Então, para quem opera nesse mercado ou pretende operar, então, por exemplo, que seja com uma stablecoin, etc., vai ter que se enquadrar, né, na regra das VASPs. Né? E por mais que você ainda não tenha as regras formais, né, aprovadas, né, você já tem um bom indicativo de que é o que o Banco Central colocou em consulta pública. O que ele quer regular, quais os motivos dele. Exato. Enfim, você pode ter alguma outra mudança? Pode. Né, mas não espera mudanças radicais. Né? Então você já tem uma boa referência ali do que você vai precisar fazer. Né? Então você já tem uma receita ali, olha, para se preparar. Porque não dá para você deixar ali, né, para a última hora. Algumas isso. dessas até com visão de prazo, falando, ó, depois da regulação você tem tanto tempo para isso. De se adaptar. Então, assim, e são adaptações que envolvem dinheiro, tempo, energia, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai, aprovou a regra, agora eu vou começar a mexer. Sim. E tem um outro efeito também, né? Que é o Safe Harbor que o Banco Central criou para quem já opera nesses mercados antes da aprovação da lei. Né? Porque o que vai acontecer? Né? Então, a partir do momento que... Da lei não, da aprovação da lei não, a aprovação das resoluções. Né? Então, quando as resoluções foram aprovadas, então, assim, se eu exerço qualquer tipo de atividade, né, típica de uma VASP, eu vou ter que ter autorização do Banco Central. Né? O que é esperado? Você vai ter um congestionamento ali de pedidos, né? Como aconteceu, por exemplo, com as IPs. Né? Então vai chover pedido ali. O Banco Central, por melhor que ele faça o trabalho dele, não tem braço suficiente para lidar com isso, da vazão. E precisa analisar, né? Com precisa calma. Analisar, enfim. É um processo novo, complexo, né? Que você tem uma série de condições, de exigências, etc. Então, não é algo trivial. Né? Então, o que é esperado? Que isso
cria uma fila ali e um tempão para você poder ter a sua habilitação, a sua aprovação. Então o Banco Central, ciente disso, falou o seguinte, olha, para quem já está nesse mercado, né, fique tranquilo, né? Vocês continuam, protocola lá, mas enquanto estiver analisando, você continua operando. Eu não vou te proibir de operar. Né? Agora, quem não está no mercado, não. Se você for começar a atividade, você vai pedir aplicação e aí o dia que eu te der a habilitação, sabe-se lá quando vai acontecer, aí você pode operar. Né? Então, qual que é o efeito disso? Né? De quem pretende ou planeja lançar um produto ou serviço, né, que caia, né, nesse espectro aqui da VASP, que antecipe isso. É melhor acelerar. Melhor acelerar, porque senão, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter que ficar esperando 1 ano, 2 anos para poder começar a operar. Com um monte de gente já operando já. Né? Então a chance de você ficar para trás é muito grande. Então acho que talvez tenha esse efeito, né, de aceleração, né, de lançar, colocar na rua, pelo menos para garantir safe harbor de que, olha, quando sair a regra, eu posso já operar, continuar operando, porque eu já estou nesse mercado efetivamente. Né? Não, boa. Bom, Eric, batemos um baita de um papo aqui sobre tokenização. Eu queria abrir um espaço, assim, o que a gente não falou, o que você acha que a gente tem que comentar, ou se falamos tudo, seus recados finais, enfim, fica à vontade. Não, puxa, acho que a gente fez uma abordagem ampla da questão da tokenização. De novo, tem muita coisa a ser construída. Né? Eu falo assim, a gente só está no começo. Né? Sim, o que a gente pode somar é que daqui a 1 ano esse mercado vai estar completamente diferente. Mudar muito, assim. Exato. Né? Assim, acho que a gente é interessante a gente vir no processo de amadurecimento. Né? E eu digo que são sempre tijolinhos que vão sendo assentados um dia após o outro, né? que vai servir de alicerce para as construções que vão ser feitas no futuro. Então tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser construída, muita coisa já foi feita. E a gente vem numa trajetória bastante interessante. Né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer que eu falo assim, poxa, eu sou muito grato e feliz de ser um profissional, né, de mercado financeiro e mercado de capitais, vivendo nos dias que a gente vem vivendo. Porque a verdade é que nos últimos 10 anos, talvez, e muito pela agenda do Banco Central, né, a antiga BC+, a BC hashtag, etc., a gente vive numa verdadeira revolução no mercado financeiro. Né? Talvez a gente olhe alguns anos para trás e fale, poxa, que legal, né, a gente ter participado e vivido isso. Né? Então, assim, eu falo assim, poxa, eu sou muito grato, né? Acho muito legal, assim, né? Então, e tem muita coisa para ser feita, para ser criada, para ser desenvolvida, né? Acho que tem um espaço fértil, né, para as fintechs, né, para poder desenvolver seu negócio. Então, acho que, né, a gente, dentro do que cabia aqui, a gente fez uma abordagem, acho que ampla do tema, e eu acho que, de resto, eu só queria agradecer, na verdade, né, pela oportunidade de a gente estar aqui junto, de bater esse papo. Fico muito feliz aqui, né, de ter essa oportunidade e evidentemente, me coloco à disposição de quem nos acompanha, quem nos assiste aqui, né, quiser trocar ideia, bater um papo sobre o assunto, estou super à disposição. Eu sou facilmente encontrado aí nas redes sociais, principalmente LinkedIn. Então, para mim é sempre um prazer falar disso. Não, eu que agradeço, a BFintech agradece a esse bate-papo, sua contribuição. Acho que a gente somou bastante aqui. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Agradeço também o pessoal que acompanhou aí a gente. Convido a participar da BFintech, tem os GTs de tokenização, essas consultas públicas e tudo mais. Os associados se envolvem, juntam para responder tudo isso. Então, além de todo esse momento histórico que você colocou, acho mesmo... Não sei se um dia acaba. Acho que não vai acabar nunca. A cada ano não acaba, mas assim, o mais legal que está sendo é todos os empreendedores, fintechs, enfim, o mercado construindo isso junto, né? Então, é lógico, tem uma visão do regulador capitaneando, enfim, trazendo uma direção, mas o mercado está construindo junto, sim, todo mundo tem essa possibilidade de participar, e daí os associados via grupo de trabalho aí. Muito bom. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês, obrigado, pessoal. Valeu.